Boa noite, meu caro João Vitor. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. A expectativa é a melhor possível, né? Nós estamos aí, montamos um elenco competitivo, né? Reforçamos o elenco além do pernambucano. Eu acho que estamos aí com um time que vamos entrosar logicamente, né? Vamos precisar aí de um tempo aí para ter um melhor entrosamento, mas as peças que nós contratamos nos atendem, né, a contento. Eu acho que estamos montando um grande time e a expectativa é a melhor possível para que a gente possa fazer aí um grande campeonato e atingir o nosso principal objetivo, que é o acesso à Série C este ano. Presidente, a gente sabe que para disputar qualquer competição, antes de falar de competição, estamos falando de trabalhadores, né? E trabalhador tem que receber. Essa semana estourou a informação, a primeira pessoa a divulgar foi a jornalista Camila Souza, do GE, e a gente também confirmou a informação de que o Santa atrasou um mês de salário, que é algo que não tinha sido rotineiro na sua gestão. Desde que o senhor chegou, o Santa vinha pagando religiosamente em dia. O que aconteceu para que acontecesse esse atraso e já está resolvido isso? De que forma será resolvido? Pois é, João. Veja, primeiro que o atraso que houve não foi de um mês de salário, né? O salário vencido, é verdade que foi vencido aí no quinto dia útil, então nós tivemos aí 10 dias de atraso. Agora, a boa notícia é que no dia de hoje, né, na quinta-feira, no dia de hoje, nós estamos quitando todos os salários atrasados em moradia, ou seja, todo mundo em dia, inclusive os funcionários do clube. Não somente o nosso elenco, comissão técnica, conforme eu lhe disse, moradia também, que é parte do salário, como também os nossos funcionários. Então, estão todos em dias a partir do dia de hoje. O que houve efetivamente é um desencaixe, é uma coisa. Eu até brinco, viu, João? O Santa Cruz é diferente, né? Os outros times aí tem um bocado de confusão, vaza muito pouca coisa, né? Ou pouca crítica, né? A gente, quando atrasou aí 10 dias de salário, tá essa confusão toda. É verdade que esse foi o primeiro momento, desde que nós assumimos o clube, que houve esse pequeno atraso. Agora, duas coisas que eu quero lhe dizer. Primeiro, o motivo foi realmente um desencaixe, porque a folha aumentou bastante com relação ao final do Pernambucano, como nós vimos tratando. Como você sabe, foi dada publicidade, várias contratações de peso chegaram, então houve realmente um aumento da folha e houve um desencaixe aí desses recursos. Por outro lado, é bom frisar que isso aí foi um compromisso nosso e estão colocando em dia, mas além disso, lembrando bem que nunca nós jogamos nenhum jogo do campeonato, nenhum jogo oficial de Santa Cruz com folha atrasada, seja da comissão técnica ou do futebol. Então vamos manter, domingo vai ser a estreia, temos que focar. Houve esse pequeno, eu diria desgaste, né, que nem deveria ter havido, mas por desencaixe financeiro aí desse momento, de toda forma, porque a gente realmente aumentou a folha bastante para reforçar o time para jogar a Série D. Mas isso não vai ocorrer novamente, e se Deus permitir, vamos fazer uma grande estreia no domingo contra o 13 em Campina Grande e, se Deus permitir, com uma grande vitória e para nossa arrancada de acesso à Série C. Sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia saber que os salários estão sendo quitados, mas também queria entender, até para fechar esse assunto, presidente, a SAF já está colocando receita no clube e os valores das rendas do Campeonato Pernambucano não foram suficientes para pagar esses salários desse elenco? Veja, João, primeiro assim, a questão da SAF em si, já que a gente ainda está vamos dizer, está tramitando, né? Então isso tem algumas cláusulas de confidencialidade, aí eu prefiro até me abster de entrar no detalhamento de transferência de recurso, né, da SAF para o clube atualmente, e eu até lhe peço essa compreensão. Agora, com relação à nossa receita, que eu diria corrente, né, e com as rendas do campeonato, evidentemente que daria para manter o que a gente já vinha mantendo e com algum pequeno aumento de folha. Quando a gente, né, a gente faz um aumento de folha considerável, né, inclusive, não sei se você sabe, mas não sei se foi da publicidade, mas nós fizemos o aporte na compra de dois jogadores nossos, né? Quer dizer, agora são nossos, que é o Thiaguinho e o João Pedro. Mas esses valores foram feitos pelo clube? Isso é parcelado, esse pagamento, tá certo? Mas o clube está fazendo esses pagamentos. Ou seja, esses dois jogadores eram emprestados ao clube, né? O João Pedro pelo Vila Nova e o
e o Thiaguinho pelo Jacuipense. Então nós exercemos o direito e hoje eles pertencem ao Santa Cruz. Isso está sendo pago também, dentro desse fluxo de pagamentos, então tudo isso aumentou as despesas. É evidente que isso é investimento, né? Isso não é despesa, na realidade, isso é investimento, mas isso aumenta o fluxo de recursos. Então, por conta disso, houve esse pequeno desencaixe, mas estamos no caminho certo, João, estou muito tranquilo. Logicamente que fiquei chateado, porque quando sai a notícia, né, a gente zela tanto pela questão de estar tudo em dia no clube, e desde que nós sentamos no clube, todos lembram como nós pegamos aquela situação difícil naquele momento, né? Eu diria muito difícil, colocar uma casa em ordem. Então, assim, por conta de um desencaixe de poucos dias, aí dá-se realmente a dimensão de que foi atrasado o salário de um mês, coisa e tal. Não é bem assim. De toda forma, o importante é a informação. Você é um grande jornalista e presta um grande serviço. A informação está dada. Os salários estão sendo pagos no dia de hoje, na sua integralidade, tá? Não só do nosso elenco, comissão técnica, como também dos nossos funcionários. Presidente, o torcedor, o que mais me pergunta depois dessa questão de salários é sobre o calendário da SAF, o calendário de levar esse assunto para o Conselho. Em que data o senhor pretende levar esse assunto para o Conselho e essa proposta de SAF? Olha, eu pretendo, nos próximos dias, eu não queria cravar um dia, até para não haver também mais uma vez uma desinformação, mas na próxima semana será uma semana decisiva para a gente finalizar todo aquele processo documental que está se arrastando, a palavra é essa, se arrastando ao longo desses 2 meses, 3 meses. Mas por quê, presidente? Porque o Santa não divulgou uma nota dizendo que já estava tudo esclarecido, tudo resolvido? Não, está tudo encaminhado, mas aí você tem toda a parte dos advogados, né, dos assessores da parte econômica para fechar um documento final. Esse documento está sendo fechado na próxima semana. E aí, assim que tiver fechado esse documento, no mesmo dia, ou logicamente no dia posterior, eu vou publicar o cronograma, ou seja, como é que vai ser o passo a passo da comissão, do Conselho Deliberativo, né, que o presidente aqui vai convocar, Vitor Pessoa de Mello, mas nós temos 6 comissões temáticas na comissão, eles vão avaliar internamente primeiro, é coisa rápida, e aí já marca a data da reunião do Conselho. Me tira uma dúvida, presidente, ficou uma dúvida em relação ao tempo. Depois que o senhor manda para o Conselho, são 45 dias para marcar, ou você pode, antes dos 45 dias, marcar essa reunião junto com o Vitor Tavares? Não, veja, a reunião do Conselho, depois que a gente marcar, é 8 dias. 8 dias após a marcação, ela é feita a reunião do Conselho. Aprovada no Conselho, aí a gente marca a AGE, que é a Assembleia Geral de Sócios, que aí são 45 dias. Tá? Mas não pode ser antecipado não, ou tem que esperar os 45 dias? Não, é prazo regimental, né, do Estatuto. Então a gente tem que cumprir isso. Mas veja, isso não atrapalha, porque, quer dizer, na realidade, quando você está no processo, né, depois de passar no Conselho Deliberativo, que se Deus quiser, terá, né, aprovação por ampla maioria, espero até por unanimidade. A gente marca a AGE, né? Isso é essa questão de prazo regimental do Estatuto, a gente tem que cumprir. Mas está tudo nos conformes, tá? Essas questões, eu quero repetir mais uma vez, eu entendo a ansiedade da torcida, tanto quanto a minha, mas quero dizer que todas as letras, ninguém no Santa Cruz quer mais a SAF do que eu. Ninguém. Pode querer igual, mais do que eu não quero. Então, veja, só que tem um detalhe importante. Nesse momento eu tenho que ter não só zelo, não só compromisso com o clube, mas tenho que ter responsabilidade. Eu acho que as pressões que foram feitas, né, inclusive muitas vezes arregimentadas, a gente sabe como é que funciona a coisa, né, politicamente, em mim não bate, tá? Eu digo, amigo, eu só vou fazer quando estiver convencido e quando a gente puder, né, levar para os órgãos do clube para aprová-lo. Não vou fazer lambança porque muitas pessoas, como já me disseram até no meio da rua, presidente, assina aí qualquer papel, qualquer SAF, que é importante é fazer a SAF. Não é importante fazer a SAF. O importante é fazer uma boa SAF, porque, como eu digo sempre, a SAF é um passo definitivo para o clube. Agora, tenho convicção que nós estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo, estamos envidando esforços para ter toda a minúcia, todo detalhamento, para amanhã a gente não ser questionado. Entendeu? Só para ser mais transparente, assim, como o senhor sempre tem sido nesse assunto. Mais do que eu sou transparente, eu acho difícil, viu? Como tem sido. Sempre. Eu queria só entender o seguinte: o que está acontecendo agora para que não seja passado ainda para o Conselho? O que de fato está sendo analisado? É a parte documental, burocrática, efetivamente, entendeu?
Não é os O detalhes, pior vamos já dizer assim, passou, é isso? não, os acertos já estão feitos. Hum, Não tem questão burocrática, não tem fato novo, entendeu? Então, certo. assim, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Agora, mais uma vez eu digo, então veja, se você colocar num documento jurídico, eu não sou advogado, não sei se você é advogado não, João, Não, sou não. mas veja, uma vírgula muda todo um texto, entendeu? Uma vírgula muda todo o texto. Então é isso que a gente tem que se precaver, ambos os lados, né? Os dois lados, né? Fazer uma coisa tranquila, porque isso é um passo definitivo. Agora, mais uma vez eu digo, porque a SAF poderia ter saído mais rápida, coisa e tal. Até poderia, não sei se poderia, mas veja, é muito mais importante para a gente fazer uma coisa com tranquilidade, com calma, né? Com responsabilidade, a palavra-chave é essa, responsabilidade. E acho que, mais uma vez eu digo, eu acho que o meu grande mérito nisso foi a resiliência, de aguentar pancada, de aguentar crítica, mas fazer as coisas como tem que ser feitas, as coisas certas. Presidente, uma outra dúvida. Muitas rescisões estão sendo feitas. O senhor não tinha feito rescisões ainda, o senhor já tinha me falado isso no fórum, que não tinha feito rescisões sem ter pago essas pessoas que saíram. Houve esse atraso com os funcionários e está sendo quitado hoje, como o senhor disse, e também com os jogadores. Quem está saindo do clube está saindo recebendo? Todos os nossos atletas que estão saindo, inclusive funcionários que estão saindo, a gente está fazendo um acordo de pagamento, né? O pagamento não pode ser feito de uma única parcela, que a gente não tem capacidade financeira para isso, está sendo feito parceladamente, mas veja, se vou fazer uma analogia, se naquele momento de 23 para 24, que a gente estava numa situação caótica, muito pior que está hoje, todos os jogadores que saíram receberam todas as suas verbas rescisórias. Por que os atuais não receberiam? Todos vão receber, não tem nenhuma dificuldade nisso, fique tranquilo com relação a isso. Presidente, em relação às obras do Arruda para o aumento da capacidade, vai começar agora a Série D, semana que vem o Santa já tem um jogo em casa, o que está sendo feito em relação às obras do Arruda? A Comissão Patrimonial tem trabalhado muito nisso, né? Uma grande dificuldade que nós temos como todos sabem, a questão financeira. E aí é que vem realmente, vamos dizer, o momento correto, oportuno, vamos dizer assim, para a SAF entrar e ajudar nesse encaminhamento, porque inclusive é contratual, né? Então eu acho que isso vai ter uma celeridade maior nos próximos dias, a partir do momento que a gente já mande todo o encaminhamento para o Conselho Deliberativo e dê celeridade ao processo. Mas será feito, inclusive, no próprio contrato, que nós, posteriormente, vamos dar publicidade, claro, eu agora não posso falar, mas até por questão de sigilo, de confidencialidade, mas será feito um investimento muito, eu diria, parrudo, muito grande no estado do Arruda, isso contratualmente. Então, então as obras estão paralisadas nesse momento. Não, a nossa Comissão Patrimonial está cuidando disso. As obras emergenciais, as menores obras, estão sendo feitas por as nossas expensas, vamos dizer assim. Mas obras de reforma e de ampliação, a gente efetivamente tem que ter um aporte maior, entendeu? Presidente, o senhor foi informado sobre a saída do Túlio. Muito foi questionado por que esse atleta saiu do Santa Cruz, que é um garoto que estava até na base do Santa. E por que o Santa não ficou com um percentual, enfim, o senhor tem informações, eu sei que sua área é mais administrativa, né, isso fica mais com o futebol, mas o que o senhor pode passar pra gente? Veja, inclusive isso aí, João, eu até indaguei, né, naquele momento, o porquê também disso. Então isso foi uma decisão da comissão técnica da diretoria de futebol, conjuntamente, isso foi feito a 4 mãos, vamos dizer assim, com o pessoal da SAF que está chegando, que vai cuidar do futebol, como também com a nossa diretoria de futebol. Eu, particularmente, como torcedor, eu entendo que ele poderia ter ficado, porque é jovem, eu gosto muito dele fora de campo, tá? É um menino de ouro, um menino responsável, correto, eu acompanho também, porque o extracampo é muito importante, e no campo também é um grande jogador. Mas houve a decisão, até porque foi trazido mais um outro centroavante, e a decisão de dispensá-lo. É uma coisa que foi tomada pela diretoria de futebol e pelo pessoal da SAF que está chegando agora, ou seja, uma decisão técnica, né, da parte do futebol. Uma última pergunta, o senhor chegou a falar, presidente, da questão da fachada, né, e está sendo feita pelo Santa Cruz, está quase pronta, né? Quase pronta, essa também é uma boa notícia, tá finalizando a questão da iluminação cênica, que vai ficar muito bonito, e eu espero
entregar essa obra, esse presente à torcida de Santa Cruz nos próximos dias. Repetindo mais uma vez, isso é um pedido da torcida há muito tempo, né? E também uma questão importante frisar, né? Isso não está gerando custo algum para o clube, não tem dinheiro, não tem recurso nenhum de Santa Cruz, não tem recurso de A, B ou C, porque amanhã, sempre como vocês sabem, né? Aparece o pai da criança, não existe. Essa obra é uma obra que foi custeada pela diretoria, pela nossa direção, pela nossa gestão, né, com todos os nossos diretores, comissão patrimonial, conselho deliberativo, fizemos um esforço conjunto para dar esse presente à torcida. Então, isso é um presente, efetivamente, que nós estamos dando sem custo para o clube, né, sem nada de patrocínio ou nem cota de que quer que seja. O senhor tinha falado de dar um presente que seria essa questão, mas também falou da fornecedora de materiais. Vai começar a Série D com a Volt e vai terminar com a Volt também? Olha, isso está sendo tratado também, viu, João? Mais uma vez dizendo que, como todos sabem, existiram, né, várias reclamações com relação a Volt, enfim, e o desejo da torcida em ter um novo patrocinador. O que eu posso lhe dizer, também não posso me antecipar, é que existe a possibilidade real de uma nova marca, né? Ser a fornecedora do Santa Cruz, né? Então, isso está sendo tratado também, e de toda forma, o contrato da Volt já termina esse ano, né? Então, o que pode acontecer é a gente antecipar esse término. Presidente, só deixar esse espaço aí para o senhor, que se quiser mandar algum recado para a torcida, alguma informação que eu também não tenha perguntado, que passou batido, pode ficar à vontade. Não, João, primeiro você é muito bem informado, você falou em todos os pontos que a gente deveria conversar, mas só dizer à torcida que tenham fé, tenham paciência, confie na gestão, nós estamos fazendo o nosso melhor, estamos inclusive, como todos estão vendo, montando um time competitivo, objetivando o acesso à Série C. Eu fiquei com uma dúvida, presidente, lembrei agora, quanto é que estava a folha antes do Pernambucano e quanto é que está agora? João, a época estava em torno de 600 mil, né? 600 mil. Hoje a gente está já, eu penso que, não posso lhe dizer o valor exato agora, mas com certeza mais de 900. Isso aí pode... Não passou de 1 milhão ainda? Não, eu acho que não ainda. Eu não posso lhe confirmar isso agora, mas eu acho inclusive que isso pode ultrapassar esse valor, já que a gente ainda não tem o grupo fechado, entendeu? Isso. Então a gente vai ainda incrementar esses valores, mas eu acho que a gente está no caminho certo, ter um time competitivo, ter uma folha, né, que, como eu sempre digo, entre as maiores da Série D, e principalmente pagar em dia, né, que é a obrigação nossa, e trazer tranquilidade ao nosso elenco. Agora todo mundo está esperando só a questão da SAF, né, para ser resolvida, e depende muito agora dessa decisão. Então até o dia 26, eu estou levando em conta, presidente, que a semana acaba sábado, dia 19 agora, e a outra semana acaba dia 26. Então até dia 26, isso vai ser resolvido e será enviado para o Conselho. Vamos aguardar até lá, mas vamos correr com isso, entendeu? Eu acho que na próxima semana nós teremos novidades e eu espero ser o primeiro aí a ser convidado novamente por você para lhe dar essas novidades em primeira mão. Presidente, muito obrigado. Boa semana. Valeu, João. Um grande abraço.